Boa noite a todos, família Ceal, amigos. Aqui estamos mais uma vez iniciando nosso estudo em torno de o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar mais uma lição de Jesus e essa lição acontece sob alguns fenômenos bastante interessantes. Mas antes vamos fazer a nossa prece, dando abertura à inspiração, abertura às bênçãos que certamente receberemos, porque aqui estamos reunidos em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa prece para sermos merecedores de companhias amigas e das bênçãos que essas lições com certeza sempre nos trazem. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, aqui estamos iniciando mais um estudo, refletindo as tuas lições, buscando, Senhor, o entendimento para nos tornarmos uma pessoa melhor através da vivência dessas lições. Nós agradecemos a oportunidade do aprendizado, da companhia amiga dos benfeitores e te pedimos, Senhor, as bênçãos para esse momento, a fim de que estejamos dóceis, sensíveis, abertos à tua mensagem. Que a tua paz nos envolva, Senhor. Graças a Deus. Meus amigos, a lição de hoje, o fato que nós vamos narrar hoje, tem como título Jesus caminha sobre as águas. Esse fato se deu após um outro fato, também muito conhecido e curioso, quando Jesus estava com uma multidão, muitos aflitos, buscando cura, buscando uma palavra. E o trabalho se estendeu durante várias horas. Os discípulos de Jesus, preocupados com a multidão, com a hora avançada, falam sobre a necessidade daquela multidão se alimentar. Então, resumidamente, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes e alimenta, sacia aquela multidão, que era em número bastante grande, e a quantidade de pães e peixes bem pequena. Então, isso é um fato bastante conhecido da vida de Jesus. Após esse fato acontecer, esse atendimento se dá, essa multidão é dispersada por Jesus, que se recolhe, busca um monte para fazer sua meditação, sua oração. Jesus pede aos discípulos que entrem no barco e sigam, viagem, porque eles tinham uma outra tarefa a realizar. Então, esse é o momento em que vai acontecer o caminho que Jesus faz sobre as águas. Então, está anotado em Mateus, que é a nossa fonte aqui de pesquisa, mas outros evangelistas anotaram também, Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 32. Mateus anotou assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos
entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Meus amigos, nesse texto podemos destacar dois fenômenos. O primeiro, Jesus caminhando sobre as águas. O segundo, Jesus acalmando o vento. Em relação ao primeiro, Jesus caminhando sobre as águas, podemos pensar em duas hipóteses. Primeiro, Jesus andou em espírito sobre as águas, enquanto seu corpo permanecia no lugar onde foi orar. Trata-se aqui de uma aparição. Ou outra hipótese é a de que Jesus levitou sobre as águas. Em relação a acalmar o vento, sabemos que Jesus é o governador espiritual da Terra e que esteve à frente da formação do nosso planeta. Portanto, Jesus tem o controle sobre os elementos materiais e espirituais da Terra. Mas, voltando ao caminhar sobre as águas, Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 15, considera viáveis as duas possibilidades: a aparição e levitação. A aparição, como nós vimos, é aquele fenômeno onde Jesus anda em espírito sobre as águas, enquanto seu corpo está em outro ponto, em outro local. E a levitação já é um outro fenômeno onde Jesus é como que deslizasse, né, sobre a água com o seu corpo. Ali, espírito e corpo. Nós temos aqui uma definição de aparição. Aparição é o fenômeno pelo qual o espírito é visto apenas por quem tiver vidência. Vidência é a possibilidade mediúnica de ver espíritos. Então, somente quem tem vidência pode ver espíritos, ou seja, é um tipo de mediunidade. Jesus pôde aparecer em espírito sobre a água
com uma forma tangível, embora o seu corpo estivesse em outro lugar. Esta forma é a aparição. Por outro lado, também pode ter acontecido a levitação. Levitação é o fenômeno pelo qual pessoas, animais ou coisas se erguem do solo, se elevando no ar. Este fenômeno mediúnico é narrado não só na literatura espírita, mas também na Bíblia. São casos de médiuns, de profetas e de santos que se elevaram no ar. Pois bem, é difícil discernir se o fenômeno foi de levitação ou de aparição. Há quem considere como aparição. Por outro lado, há estudiosos que defendem a hipótese da levitação. Mas nós aqui, meus amigos, no dia de hoje, não vamos avançar nesses temas. Nós vamos deixar aqui algumas indicações de pesquisa, de leitura, para quem desejar mais informações, quem desejar consultar sobre esses fenômenos mediúnicos e vários outros. Nós deixamos aqui a indicação do livro A Gênese, capítulos 14 e 15, e o livro dos médiuns, a segunda parte, capítulo 5. Nesses livros, vocês encontrarão esses fenômenos e outros e as explicações para eles. Nosso principal objetivo aqui hoje é observar e aprender as lições de Jesus em cada momento da vida junto aos seus seguidores. Nesta situação, os discípulos estavam passando por uma grande aflição. Ondas altas, ventos fortes, ameaçavam a segurança de todos. Jesus se fez presente, socorrendo-os, mas de uma forma fenomenal, nunca vista antes. E isto causou medo. Eles se assustaram, gritaram. Tiveram medo e pensaram, no primeiro momento, que era um fantasma, cuja aparência lembrava o Mestre. Foi por esse motivo que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor responde prontamente: vem. Mas Pedro, meus amigos, embora num primeiro momento conseguisse caminhar sobre a água, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Pedro sentiu medo. Pedro duvidou de que era possível. Duvidou de si mesmo. Confiando e desconfiando, Pedro atendeu de certa forma a solicitação do Mestre de ir até ele, andando sobre as águas. Entretanto, a dúvida foi maior que a confiança. Por isso, Pedro começou a afundar. Como Jesus disse após socorrê-lo: homem de pequena fé. A dúvida é um sentimento cruel que nos lança numa situação de conflito íntimo. O apóstolo Tiago,
em sua epístola, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E o benfeitor espiritual Emmanuel, comentando esse versículo, diz assim: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma. Porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. Façamos, meus amigos, dentro de nós o silêncio preciso, calando qualquer indisciplina mental. Sintonizemos o coração em ponto certo. Liguemos o pensamento para Deus, tendo cuidado de que as nossas paixões não interfiram na recepção das bênçãos, porque isso pode acontecer. As nossas emoções e sensações podem estar tão cristalizadas que dificultam a recepção das bênçãos divinas. Como aconteceu com Pedro, ele estava diante de Jesus, já tinha presenciado muitos prodígios realizados por Jesus. No entanto, Pedro hesitou, estava sintonizado, cristalizado em suas emoções, em suas sensações e dúvidas. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. O quanto não poderíamos realizar em nós e pelo semelhante, pelo mundo, se não hesitássemos, se não duvidássemos sistematicamente. Duvidamos da nossa capacidade, duvidamos do nosso merecimento, duvidamos do poder da ação, duvidamos do exemplo, do poder do amor, do poder da fé. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Emmanuel fala que precisamos compreender o impositivo de confiança, ou seja, compreender a necessidade de confiança, de confiarmos. E nessa confiança em nós e em Deus, não desistirmos do bem.
Emmanuel continua dizendo: abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo. Buscarmos o equilíbrio em nossa vida, não é? Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã, vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Então, é avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Emmanuel diz que é a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Após Jesus salvar Pedro, ele lhe diz: homem de pequena fé. Essa fala de Jesus deve nos servir de profundas reflexões. Naquele momento de tempestade em alto mar, os ânimos dos discípulos mais fortes se perturbaram. Estavam desorientados e gritam, pedem socorro a Jesus. Jesus os socorre. Jesus já estava a caminho, pronto para atender às suas necessidades. Mas a interrogação de Jesus, por que duvidaste? Indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Nessas circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Meus amigos, nós sabemos que somente verificamos uma virtude quando a prova é feita. E essa prova é aquela situação aflitiva, complexa, escandalosa, que a vida nos apresenta. Somente nas dificuldades exercitamos realmente valores morais, sentimentos nobres, virtudes. Ninguém exercita o otimismo quando tudo está bem. Só conhecemos os amigos nas horas difíceis. É nas oportunidades de lutas maiores que necessitaremos aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível avaliar valores. Meus irmãos, na atualidade em que vivemos, na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia de Deus. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos virão em seguida, até que o discípulo aprenda a dominar-se,
a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Importa, amigos, destacar o cuidado e o amor de Jesus, auxiliando os discípulos. Na verdade, o Mestre está sempre presente quando precisamos do seu auxílio. Pelos homens, Jesus fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Emmanuel ainda nos observa, considerando a prodigiosa personalidade do Cristo, o seu conhecimento sobre as coisas da terra e do céu. É natural que ele acalmasse ventos, tempestades e outros fenômenos da natureza, com ou sem auxílio de espíritos que agiam como seus colaboradores. O que permanece, o que deve marcar o nosso espírito, não são os seus atos exteriores, os fenômenos, mas as suas lições sublimes, uma vez que Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Nós aqui estamos, meus amigos, toda quinta-feira e outros dias possíveis, recordando lições de Jesus, estudando, pesquisando, refletindo, meditando, a fim de que nos apropriemos dessas lições, a fim de que elas entrem em nossos corações, ocupem nossos pensamentos, e assim nos façamos homens de bem, pessoas de fé, pessoas úteis à vida, pessoas que vivem, que convivem como irmãos em fraternidade, colaborando com a obra divina na manutenção do nosso planeta, na preservação da vida, do equilíbrio, buscando fazer a parte que nos compete, desenvolvendo amor, desenvolvendo perdão, vivendo com simplicidade, com coragem. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos de aferição, aferição de valores, e nós só aprendemos, nós só verificamos que aprendemos uma lição, um valor, quando somos testados. Nós estamos passando por um momento de teste, de averiguação. Que busquemos ver o momento que passa dessa forma, como uma necessidade não só de averiguação de valores, mas de um momento de aprendizado, um momento de oportunidade de aprendizado. E assim,
nos comportarmos com mais fé, com mais vigilância, vencendo os impulsos do homem velho que insiste ainda em habitar dentro de nós, vencendo esses impulsos, educando-nos as emoções, os pensamentos atribulados, exercitando confiança, exercitando fé, anulando dúvidas, mas confiando em dias melhores e na nossa capacidade de mudança. Que a paz de Jesus nos envolva, que seus ensinos façam diferença em nossas vidas. E nessa prece final, desse breve momento de reflexão, de conversa íntima, amiga, nós vamos mentalizar a humanidade, o nosso mundo, doando um pouco da nossa energia, do nosso desejo forte de amor. Vamos orar. Senhor Jesus, amigo maior e de sempre, Senhor do nosso mundo íntimo, Senhor do nosso planeta. Agradecemos, Senhor, por tanto amor por nós e aproveitamos para nos desculparmos por tanta distração, Senhor, por tanta fuga, quando não nos comportamos como sabemos, nos desculpamos, Senhor, por tanta invigilância, por duvidarmos, Senhor, por fraquejarmos. Nós te pedimos, Jesus, sustentação, misericórdia para o nosso mundo, para a humanidade. Ponha, Senhor, em nossos corações compaixão, amor, Senhor, fraternidade. Ajude-nos, Jesus, a nos responsabilizarmos pela situação e a corrigirmos, Senhor, o que pudermos, o que estiver no nosso alcance, corrigirmos, agirmos, Senhor, sensatamente, com justiça, com responsabilidade, refazendo, Senhor, caminhos errados, corrigindo estradas, revendo valores equivocados. Ajude-nos, Senhor, a olhar para frente, a olhar para o alto, a crer no amor, a viver, Senhor, o amor. Permita a presença dos tarefeiros do bem, juntos a todos nós, em cada lar, em cada instituição.
em cada canto do nosso planeta, ajudando-nos a erguer, a melhorar e a nos melhorarmos. Que a tua paz nos envolva. Agradecemos a oportunidade desses minutos, Senhor, preciosos. Fica conosco, Jesus, e nos ajude a estarmos contigo, hoje e sempre. Graças a Deus.